Amém. Vamos agora correr para o último tópico, para nós terminarmos nossa lição. É o ponto 3, que diz: eu moderninho demais. Muito interessante isso, né? Interessante. Vamos analisar? Um dos grandes males da sociedade moderna e sua forma de pensar é o posicionamento do ser humano como o centro do mundo. Dessa forma, não há mais regras e deveres que precisam ser obedecidos e tudo deve ser posto em dúvida. 3.1. Quero tudo de Deus, mas não quero Deus. Em Lucas 15, do versículo 11 ao 12, encontra-se uma história mais famosa que Jesus contou. Não é um fato, mas uma parábola. Todos conhecem a parábola do filho pródigo, ou seja, o filho que gastou demais. Existem dezenas de ensinos baseados nessa parábola. Um deles é que o filho mais moço queria tudo que o pai tinha, mas não queria o pai. Pediu a herança, as riquezas, mas não quis saber da casa do pai, pois nesse lugar havia regras e deveres que precisavam ser obedecidos. Esse é o pensamento moderno. Quero tudo de Deus, menos Deus. O que nós entendemos por isso? Vamos voltar à parábola do filho pródigo. Nessa visão aqui, nessa visão, o filho, ele pediu antecipadamente a sua herança. Isso era uma vergonha dentro da cultura dos judeus. E Jesus conta essa parábola para chocar os judeus. E ele pede a herança antes. Antes do pai morrer. Antes do pai morrer. Ele pega a herança, vai embora, gasta tudo. E a Bíblia nos diz que ele agora está na mão de um gentio, trabalhando por gentio, cuidando de porcos. Isso chocou muitos judeus, porque o porco para os judeus é um animal imundo, é um animal impuro. E Deus colocou o porco na parábola para chocar eles. E não foi só isso. Jesus chega e diz, ele estava desejando, a fome era tão grande que ele estava desejando comer a comida que o porco comia. Jesus choca mais uma vez o judeu. Além de botar um judeu que desobedeceu, que causou uma atitude terrível em pedir a herança antes do tempo, esse mesmo homem, ele cai em desgraça e vai cuidar de porcos, animais imundos, trabalhar para um gentio, para cuidando de porco, e depois A humilhação. a humilhação terrível. E a humilhação pior é ele desejar ser um porco. Isso é muito sério, gente. E nós não paramos a meditar nesses detalhes, pequenos detalhes. Ele deseja ser um porco. Ele não deseja nem comer o porco que é impuro. Ele deseja ser um porco. Porque na hora que ele vai botar a cabeça dele dentro do local onde os animais se alimentam, os porcos se alimentam, ele se coloca como um porco. Jesus disse que aquele homem, ele transgride, humilhando o pai diante da sociedade, pedindo a herança, gasta tudo em bebedeira, faz prostituição e luxúria. Depois que tudo se acaba, ele vai trabalhar para um gentio, que os judeus já não gostavam dos samaritanos, que era um judeu misturado. E ainda mais do gentio. Aí ele vai agora cuidar de animal impuro. E depois ele deseja comer a comida do animal impuro. Ele se coloca igual a um animal impuro. Tem muitos que estão na casa do Pai, desejando comer a mesma comida que os impuros estão comendo. Tem muitos que estão dentro da casa de Deus, não só desejando, como comendo a comida dos impuros. Quando você abre, você está na igreja, você é servo de Deus. E quando você abre um site pornográfico, você está comendo a comida dos impuros, dos que estão afastados de Deus. Quando você começa a projetar na sua mente desejos carnais, você está comendo a comida que os impuros estão comendo.
o filho pródigo, ele se afastou de Deus e estava com os porcos. E quando ele pensou, eu acho também na história do filho pródigo, quando ele pensou em comer a comida dos porcos, ele não comeu a comida dos porcos, tá? Leia o texto. Quando ele desejou comer a comida dos porcos, ele disse: epa, peraí, eu não sou porco, eu não sou animal, nem tampouco impuro. Os servos do meu pai se alimentam bem, se vestem bem. Eu vou voltar e vou pedir ao meu pai que ele me receba, não mais como filho, mas como um escravo seu. No texto original, os servos eram escravos. Ele diz: eu não quero ser mais teu filho, eu quero ser o escravo teu. Mesmo que tu não me receba como filho, eu quero ser escravo teu, porque é melhor ser teu escravo do que ser igual aos porcos. Mas tem muitos dentro da igreja querendo ser porco. Está na casa de Deus, agindo como porco, imundo, na imundícia, preso pelo pecado. Mas a solução para você é Jesus Cristo, filho, filha. Ele morreu na cruz por você. Como eu falei no início dessa aula, você está assistindo esse vídeo não por acaso. Há um plano de Deus na sua vida. Você não é porco, você não é porca, você não é imundo, você não é imunda. Você está como filho pródigo, desejando comer, desejando estar com os porcos, mas você não é dos porcos. Você é escolhido, você é escolhida, Deus te escolheu no ventre da tua mãe, como disse Elizabeth no início da aula. Você pode estar com os porcos, mas você não é porco. Você é ovelha de Deus. Você não é impuro. Mas você precisa reconhecer isso. Você tem que reconhecer como o filho pródigo reconheceu. Eu não sou porco. Eu não sou imundo. Eu estou no meio deles, mas eu não sou. Eu tenho que voltar. E o que eu acho lindo é que ele chega no pai e diz: Pai, aleluia, pequei contra o céu, perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como teu empregado, recebe-me como teu escravo. Aleluia. Eu não sei como está a tua vida. Você não é impuro, você não é porco, você não é porca. Você é filho. Reconheça isso. Volta agora. Volta. Teu pai te espera. Teu pai te espera. Aleluia. Você pode dizer: mas eu estou na igreja. Eu estou cantando. Eu estou na igreja, eu estou servindo. Mas como está a tua vida? Eu não estou perguntando se você está na igreja, eu estou perguntando se você é membro da igreja. Eu estou perguntando se você está como filho ou você está com os porcos. Medite. Você está como filho ou você está como porco? Você está como filha ou você está com os impuros e as impuras? Aleluia. Te volta hoje. Te ajoelha hoje. Fala com o Senhor hoje. Diga: Pai, estou na igreja, mas estou pecando contra os céus perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe, Senhor, hoje. Eu me arrependo. Aleluia. Vamos continuar, Betinha. O 3.2 diz assim: não é bem assim, pastor. Outro pensamento comum da modernidade é o do relativismo. Relativizar algo não significa acreditar que aquilo é uma regra. É entender que dependendo de onde, quando ou quem, pode-se ou não cumpri-la. Uma das frases que mais se escuta nesses dias é: não é bem assim, pastor, não é bem assim, pai, não é bem assim, mãe. Menino, você tem que respeitar os mais velhos. Não é bem assim, mano.
Menina, tem que esperar o namorado que Deus tem para você. Não é bem assim, pai. Na época em que vivemos, há poucos absolutos, ou seja, poucas regras e verdades que não são discutíveis, apenas devem ser obedecidas. Os princípios que a Bíblia ensina não variam de acordo com o tempo, com o contexto, de acordo com a vontade de quem os lê. A Bíblia é a palavra de Deus. Cumpram-se seus princípios. A Bíblia é nosso livro, nossa regra de fé e prática. É a bússola do cristão. Aqui tem princípios que são inegociáveis. A Bíblia diz, Jesus disse, se me amas, obedece às minhas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, porque se você ama a Deus, você coloca Deus acima de tudo. Deus como o centro da sua vida e do seu ser. Então você não vai querer fazer nada que venha entristecer a Deus. Você não vai querer fazer nada que venha lhe afastar do Senhor. Você não vai querer fazer nada que você se sinta não mais como amigo e filho de Deus. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Porque você ama o seu próximo, você não vai mentir para o seu próximo. Você não vai odiar o seu próximo. Você não vai levantar calúnias contra o seu próximo. Você não vai matar o seu próximo. Você não vai desejar o que o seu próximo tem para você. Você vai amar. Você vai perdoar. Há princípios na palavra do Senhor que são inegociáveis. Hoje em dia, muitas pessoas, jovens, essa sociedade é tudo... Não é bem assim. Calma, vamos ver a situação. Tá, a Bíblia diz isso, mas aqui nessa situação tá tudo bem. Não, ir para um barzinho com os amigos não tem nada demais. Não é bem assim, não. Vocês estão querendo também problematizar demais as coisas. Eu tô ali com eles, só tomei um negocinho, isso não tem nada demais, não. Está no meio dos ímpios, compactuando com o que eles estão compactuando. Não se assentai na roda dos escarnecedores, com aqueles que escarnecem de Deus, com aqueles que escarnecem da palavra de Deus. Isso é dentro e fora da igreja. Porque há muitos que estão na igreja e são escarnecedores. E os ímpios que estão fora são escarnecedores. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, eu posso fazer aquilo que eu quiser, mas nem tudo me convém. Porque agora eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aleluia. Eu não vivo mais pelo que eu acho ou que eu quero, mas eu vivo pelo que Cristo quer para mim. Eu entreguei a minha vida a Ele, então agora é Ele que guia os meus passos e os meus caminhos. Princípios da palavra do Senhor são inegociáveis. É se ensina ou não, ou é ou não é, ou faz ou não faz. Deus, nosso Deus não é Deus de duas conversas. Não é Deus que diz algo agora e diz e tira aquilo que disse depois. Não é assim. Deus é Deus do certo e não é do errado. Ele ama o pecador e aborrece o pecado. Não compactua com o pecado. Deus não aceita o pecado. Temos que ter cuidado com aquele caminho que estamos trilhando. Pois os princípios do Senhor eles são inegociáveis. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Ou fala ou não fala. Temos que saber que caminho estamos trilhando. Conhecereis a árvore pelo fruto que ela produz. Qual é o fruto que você está produzindo? É fruto bom ou é fruto mau? O que é que você está produzindo? Para você é tanto faz, não tem problema, não é bem assim. Que muitos hoje já estão problematizando demais. Estão querendo santificar demais as coisas. É o que mais diz, né? Querem santificar demais. É tudo pecado para esse povo, tá tudo errado. Mas você tem a palavra do Senhor para lhe ensinar. Você tem servos e servas de Deus para lhe ensinar. Qual é o caminho que você está trilhando hoje? Reflita sobre isso. Você está seguindo o que a palavra diz? Não é o que você acha que é certo. Não é o que você acha que é melhor para você. É o que Deus determinou que é melhor para você. É o que a palavra ensina que é o certo. É o que a palavra ensina que é o melhor. Não é o que você acha. O intelecto que você tem para tomar suas decisões foi Deus que lhe deu. Não se compara à grandiosidade do Eterno. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E Ele colocou na sua palavra a bússola para saber para onde devemos ir e o que devemos fazer. E o último ponto é o 3.3. Primeiro eu, depois eu de novo. O último pensamento moderno a ser discutido aqui é o humanismo. Como o nome já diz, é o homem voltado para si mesmo.
seus gostos e seus desejos. Doa a quem doer. Isso é totalmente contrário ao que o crente deve acreditar, pois mesmo que a pessoa aceite o Senhor, pois depois que a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, ele passa a ocupar o lugar central em sua vida, inclusive em seu pensamento. Para o crente, a lógica se inverte. Primeiro Deus, depois eu. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Deus é o primeiro em sua vida. Deus é o seu Pai, aquele que lhe escolheu. Se não fosse Ele, você não estaria nem respirando agora. Se não fosse Ele, você não teria nem nascido. Ele é o centro principal da sua vida. Você que entregou sua vida a Cristo, você agora não anda mais do jeito que você quer. Não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você agora é guiado por Deus. No humanismo é o homem acima de tudo. Sou eu que faço tudo é para mim. E gira em torno de mim, ao meu redor. E não é assim que devemos viver agora. É tudo para Deus. É tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é o eterno. Ele é o principal em nossas vidas. Diante dessa colocação que Elizabeth fez, que Deus ele está acima de tudo, nós temos que colocá-lo em primeiro lugar. No mundo de hoje, os homens tendem a se entronizar. Os homens tendem a colocar a sua pessoa acima de tudo e acima de todos. Eu primeiro. E em segundo, eu de novo. Mesmo que as nossas decisões prejudiquem outras pessoas. Eles não estão Mas eu preocupados sou com cristão, isso. não estão preocupados. Por isso que eles estão atropelando uns aos outros. Por isso que são amigos, aperta a mão dentro da repartição de trabalho, seja ela pública ou privada, mas eles estão um atropelando o outro, um procurando ser melhor que o outro. Se ele puder caluniar, se ele puder falar mal para o outro ser demitido, ele faz. Ele não quer saber, não é de chegar na pessoa e dizer, mas rapaz, não é por aí, vem por aqui, porque senão tu vai ser demitido. Não. Ele faz questão de chegar para o encarregado, de chegar para o chefe e dizer, olha, tá vendo o que é que fulano está fazendo? Ele não se preocupa, ele não tem amor ao seu próximo. Ele não olha para o próximo, que o próximo tem família, que o próximo é pai de família, ele não, mãe de família. Ele não quer saber. Ele quer o cargo do outro. Ou se ele está vendo que aquele ali pode atrapalhar o local que ele está, ou a chegada dele em algum lugar, dentro de uma empresa, em qualquer local que ele está, ele pode ser maior que ele, a primeira coisa que ele tende a fazer é, vou queimar a pessoa dele, eu tenho que falar mal, eu tenho que criticar, eu tenho que mostrar as falhas dele, em vez de botar a mão em cima e dizer, vem cá, que eu te ajudo, não faz assim, não fala assim, vem por aqui, não, ele procura sempre humilhar, menosprezar e tirar de perto dele a pessoa que tem o risco de passar sobre ele. E lamentavelmente, esses fatos ocorrem dentro da igreja. As pessoas se esquecem que a igreja de Jesus tem hierarquia, ok, mas não é quartel e nem é empresa. Agem como se a igreja fosse uma empresa e ele tem que ser superior ao outro. Tem de demonstrar para aqueles que estão acima dele que ele é melhor e que ele é perfeito, que ela é perfeita. Porque o humanismo está entrando ou já entrou dentro da igreja para a vida de alguns. E pior é que esse mau exemplo começa a passar para jovens e adolescentes da igreja. E vai crescendo aquela... Isso eu estou falando de igreja de modo geral, tá? De modo geral. Isso é de modo geral. Isso está acontecendo geral. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Congregacional, Episcopal, Anglicana. Está acontecendo geral. É o humanismo. Primeiro eu. Se esquecem que o dono da igreja é Jesus. Quem mostra quem tem que estar no trabalho é o Espírito Santo. Muitas vezes uma pessoa ela tem até capacidade de estar. Intelecto, é bem, sabe fazer as coisas bem organizado, mas não tem Deus na vida. Humanismo, gente.
e começa a menosprezar. Aí tem que tirar aquela pessoa do caminho, tem que tirar aquela pessoa da frente, tem que falar mal daquela pessoa. Tem não, eu tenho que, dentro da empresa, vi muito isso. Atitudes que as pessoas chegavam para mim e diziam, rapaz, é crente? É nada. Às vezes age pior do que os ímpios. Aí lá na frente, o tempo passa, viu? Deus vai dando tempo. Aí o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. Aí lá na frente, aí cai por terra. Porque ímpio, quando age assim, é ruim. Tem consequências seríssimas. E crente, quando age com humanismo, é pior ainda. As consequências são piores ainda. São sérias. Então, queridos, nós não podemos agir primeiramente eu, depois os outros. Não, filho. Primeiramente Deus. Viu, filha? Viu, filho? Primeiramente Deus. Depois você. Primeiramente Deus, depois você. Primeiramente o eterno, depois eu. Para o crente a lógica se inverte. Deus primeiro. Amarás o teu Deus sobre toda a coisa. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti. Aqui tem um segredo. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti. Isto é, eu me amo, eu não quero aquele mal para mim. Se eu não quero para mim, eu não posso dar ao meu próximo, porque o meu próximo eu tenho que amar ela como eu amo a mim. Entendeu? Por aí. Amém. Encerrando, Elizabeth? Encerrando, que possamos guardar essa palavra em nossos corações. Vamos ler aqui o finalzinho só para encerrar. É isso mesmo. Renovar a mente para decidir melhor. Decidir por e com Cristo. A mente transformada renova você. E, quando você muda, parte do mundo muda também. À medida que sua mente vai sendo transformada, as amizades vão mudando, os amores vão mudando e as decisões vão sendo mais acertadas. Para passar por um processo de renovação total, é preciso se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, primeiramente. Por inteiro e 100%. É assim que Deus quer, mente e coração dominados por Ele, obedientes a Ele. Amém? Que possamos guardar essa palavra em nossos corações. Que possamos seguir aquilo que o Senhor está nos ensinando neste dia. Que sejamos santos, fiéis a Deus. Que coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que nós colocamos Deus 100% dentro de nós. Que nós possamos amar aquele que nos faz o mal. Que nós possamos amar aquele que não quer o nosso bem. Que nós não venhamos a pedir conselhos a pessoas incapazes de nos dar conselho. Que nós venhamos pedir conselhos a servos de Deus, a homens de Deus e mulheres de Deus. Que nós aprendamos a conversar com o nosso pastor, com nossos pastores. São os nossos irmãos, nossos amigos, aquele que Deus colocou para cuidar de nós. Nós somos ovelhas do Senhor. E Deus colocou os pastores para nos guiar. Que nós sejamos obedientes aos servos de Deus. Que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Que nós sejamos obedientes ao que é nos ensinado dentro da igreja. Mas por aqueles que têm comunhão com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que o Senhor te abençoe. É o nosso desejo. Elizabeth vai encerrar com uma oração, nos entregando nesse momento nas mãos de Deus. Amém. Curvemos nossas frontes e oremos. Senhor, nosso Deus, estamos, Pai, nesse momento, querendo te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor está nos dando, de podermos estar aqui, mais uma vez aprendendo de Ti e da Tua Palavra.
Que possamos guardar, Pai, a Tua palavra em nossos corações e assim seguir no caminho que Tu queres. Vem moldar nosso caráter, perdoar nossos pecados e falhas e vem nos guiar, Pai, por aquele caminho que o Senhor reservou para nós. Que possamos a cada dia ter mais desejo de Te buscar, de aprender mais de Ti. Que possamos a cada dia ter desejo de estar mais próximo a Ti, Senhor. Permanece conosco, abençoando as nossas famílias, abençoando aqueles que estão assistindo, não sei o que estão passando, não sei o que precisam, mas Tu sabes, Pai, de todas as coisas. Estende as Tuas mãos, permanece conosco, nos ajudando e nos abençoando. É o que Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima aula, que vai ser o relativismo do relativismo. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço. Paz do Senhor.